Bem, o que eu tenho aqui é uma cópia de Xerox, ou uma fotocópia, com uma imagem de uma flor. É uma papoula, são duas papoulas aqui, mais um botão de papoula, e tem folhas aqui também. Eu tenho embaixo aqui uma folha de papel craft, uma folha comum de papel craft. A minha mesa embaixo tem vidro, então o vidro não é muito bom para pintar em cima. Eu preciso de uma outra folha embaixo que forme uma textura, que me dê uma textura boa para onde eu passo o lápis de cor. E o papel da cópia aqui é um papel comum também, é um papel cartão. Mas pode ser num papel sulfite também para a gente fazer essa cópia. Eu já iniciei aqui a pétala, eu usei para esse projeto aqui, essas cores aqui. Todos esses tons de rosa, eu tenho aqui um vermelho também, e uma cor um pouquinho mais roxo, e alguns tons de laranja, são os lápis dessas tonalidades que tem nessa linha Eco da Faber-Castell. Gosto de usar os lápis da Faber, é uma qualidade boa de lápis, esses mesmo da linha Eco, eles têm uma maciez, né? Então, o lápis vai depender de quanto óleo ele tem na composição, qual o tipo de pigmento usado, enfim. É um assunto para a gente estudar também e analisar, por que os lápis de cor têm algumas diferenças. Alguns riscam, né, mais o papel, outros são macios. Enfim, é todo um aprendizado que a gente pode ter. E eu iniciei essa pétala aqui com o tom mais claro dos rosas aqui, que foi esse aqui. Fiz toda ela por baixo primeiro, toda ela. Já vamos pintar aqui para ver como eu faço aqui a parte da pintura. E usei também aqui cores mais fortes um pouquinho, né? É esse tom aqui que eu tô fazendo aqui agora. Então, eu sempre digo pintar devagar e passinhos curtos. No tempo que eu era professora de artes, eu dizia para os meus alunos, passinhos curtos para pintar, né? A gente não pode querer pintar todo o limite que a gente escolheu aqui de uma vez só, né? Então, sempre são passinhos curtos. Depois de ter dado rosa na pétala inteira, o rosa clarinho, né? Eu venho aqui agora mesclando. Eu escolhi duas cores aqui. Minha cachorra veio aqui dar um latido. Trovejando muito. E eu venho, então, de baixo para cima, de cima para baixo, com uma outra tonalidade, né? E vou mesclando essas cores aqui. Venho mesclando, juntando as cores, né? Fazendo essa mescla aqui dos tons, mais ou menos aí na metade da pétala da tulipa. Eu tenho aqui uma pétala que ela aparece o lado de dentro dela, né? E a gente pode perceber que aqui tem essa pétala aqui é o lado, essa parte aqui da pétala, aqui é o lado de dentro dela, né? E aqui é o lado de fora. Então, depois, para pintar o lado de fora, eu vou ver como é que eu vou fazendo. Vou usar outras tonalidades, vou deixar alguma mais fraca, outra mais forte, né? Para ir fazendo é o que vai me mostrar que é a parte de fora, a parte de trás da pétala, essa aqui. Então, eu venho vindo aqui de cima para baixo, de novo, de baixo para cima. E vou fazendo esse encontro aqui, essa mescla aqui. Vai formar uma espécie de luz aqui no meio da pétala.
sempre no sentido da pétala, no sentido da flor. Nós vamos então para a parte 2 desse vídeo aqui. Eu vou pegar agora a parte de trás da pétala, de uma das pétalas aqui, da minha papoula. Eu tô usando aqui um vermelho puro. Então, a gente vai, sempre a parte de trás da folha, ela tem, às vezes, até cores bem diferentes, né? Algumas flores. Mas a papoula, ela continua tendo os mesmos tons, enfim, mas difere um pouquinho, o tom dela é um pouquinho mais escuro que a cor da pétala, o lado de trás é um pouquinho mais escuro. Então, eu tô dando a primeira mão no vermelho aqui, uma pintura bem chapada, né, contínua, aqui. Não sei se vocês perceberam, mas na pétala aqui, eu sempre ergo o lápis, então eu dou essas pinceladas aqui, sempre erguendo o lápis. Às vezes nem parece porque é bem junto do papel, né, mas sempre ergo o lápis aqui, na maioria do tempo pintando assim. Então, aqui vai ser para começar, eu vou cobrir o lado de trás da pétala, aqui o lado de dentro não aparece, aparece o lado de dentro dessa aqui de novo, aqui também é o lado de trás dessa pétala, mas ela tem o lado de dentro também. Então, já vou aproveitar aqui, dar as primeiras pinceladas, vamos dizer assim, com o lápis de cor, aqui do lado de baixo da pétala, dessa outra aqui também, e dessa aqui. Até olhando assim, parece ser uma pétala só, mas eu acho que aqui é uma e aqui seria outra, né? Aqui acho que é outra ainda. Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade tem que olhar primeiro bem antes de começar, né? Olhar primeiro bem a imagem que a gente tem. Eu sempre digo assim, namorar a folha em branco, vamos dizer assim, né? Antes de começar, para ver que cores a gente vai usar, que cores me inspiram naquele momento. Então, é isso que a gente faz antes de começar, antes de decidir as cores, né? E aqui também não tem por que eu não fazer uma flor de uma cor, a outra de outra cor. Não necessariamente elas precisam ter a mesma cor, né? Podemos fazer colorido. Isso vai do gosto, vai do momento da gente também, enfim. Então, eu dei aqui o primeiro vermelho aqui no lado de trás dessa pétala. E agora eu vou com os tons que eu pintei antes, que são esses tons de rosa aqui. Vou pegar esse rosa, pra gente ver que mesmo que eu vou usar o mesmo tom que eu usei antes lá na pétala, nessa aqui, né? A mesma cor que eu fiz, mas ela já vai dar diferença devido a cor que eu coloquei antes aqui. No caso, foi um vermelho. E eu vou indo, sempre pintando, como se eu fosse cobrir com tinta mesmo. Tá aparecendo um pouquinho a sombra da minha mão aqui na luz que eu tenho. Chovendo, hoje tá escuro. E eu tô aqui num espaço que eu tenho aqui, que também não tem muita luminosidade. Mas nem que tivesse, hoje tá essa luz da lâmpada mesmo aqui, que tá em cima. Então, assim eu vou indo e vou fazendo. Posso vir com esse foi o vermelho que eu fiz antes. Posso vir ainda com uma terceira cor aqui, que é esse mais clarinho,
fazer aqui no meio, esse mais clarinho aqui, né? Pra dar uma luminosidade, assim, no lado de trás. Fazer essa luz que aparece aqui também. Eu posso dar ela nesse ponto aqui também, essa luz aqui. E vou pra outra aqui. Aqui embaixo eu vou pegar um tom mais escuro. Aqui talvez até vou abrir este azulzinho aqui, eu quero escurecer um pouquinho mais. Aqui separando da outra pétala. Peguei aqui um azul médio. Quero fazer aqui uma sombra, só um pouquinho aqui pra sombrear. Aí, já me deu a sombra aqui que eu precisava. Isso. Se eu vejo que eu preciso pintar mais uma vez, que não tá bom, que tem muitas partes que eu não passei, isso às vezes a gente vê isso quando a gente sai um pouquinho do espaço que a gente tá aqui fazendo, vai dar uma volta, vai tomar uma água, quando você volta você vê que pode melhorar, pode pintar mais um pouquinho, não é bem esse tom que eu queria. Bem, eu praticamente finalizei aqui as flores. Tem mais alguma coisinha aqui pra gente fazer. E no final, quando a gente percebe que tá pronto, a gente vê que sempre tem alguma coisa algum toque pra dar, pra finalizar. Mas eu quero pintar agora essas 3 folhas aqui. E para a gente ter uma ideia de como fazer as folhas, elas estão juntinhas, sobrepostas aqui. Acho que aí no vídeo vai dar para perceber. Eu vou iniciar com um tom mais claro, dando uma tonalidade mais clara em todas elas e fazendo uma pintura chapada, toque contínuo, sem erguer o lápis. Olho bem cada folha, o contorno de cada uma. Então, eu iniciei por essa aqui. E dou um toque desse verdinho claro na folha toda aqui, contornando ela. Lembrando de sempre seguir a direção da folha, assim, né? Achando o contorno dela, certinho aqui o contorno dela, com esse verde clarinho aqui. Essa aqui também é a primeira folha, as outras 2 estão sobrepostas. Então, aqui, seguindo o ritmo da folha. Dá pra perceber, eu tô de maneira bem suave, mal e mal tocando o papel. Não tô apertando nada a minha mão, o lápis tá bem solto.
bem leve, tô pintando com a lateral do lápis, com a paredinha do lápis, não com a ponta. Geralmente a ponta me dá um toque mais forte, né, da cor. Então, eu tô com a parede do lápis aqui. A outra folha, essa é a que tá, ela está em primeiro plano, assim. Depois vem essa e depois a primeira lá do meio. Aqui quase não aparece, ó, a pontinha da folha, eu vou fazendo. E vou de maneira que bem suave, fazendo uma pintura bem chapada. Praticamente só tô encostando de leve o lápis no papel. Lembrando que eu tenho aqui um papel cartão. Ele me dá um efeito bem bacana, esse papel cartão. Isso. Dei um toque suave aqui nas 3 folhas. Vou pegar um outro verde agora. Eu tenho aqui alguns verdes, acabei nem mostrando os verdes que eu tenho aqui todos. Tem alguns, todos eles são da Faber, menos esse aqui. Esse aqui é Mondaluz. Esse lápis aqui e esses são Mondaluz. Esses dois lápis aqui, eles são lápis aquareláveis. Eu usei esse fraquinho aquarelável. O lápis aquarelável não precisa necessariamente sempre usar a água, o pincel e a água, né? Ele fica muito bacana também fazendo uma aquarela no papel. Mas ele serve para, e eu gosto muito do aquarelável para dar uma primeira textura. E depois, com os outros em cima, eles dão uma outra tonalidade e eles pintam muito bem. Esse aquarelável, ele dá uma certa textura, uma textura bem suave. Com o tempo, a gente fazendo isso, a gente vai percebendo que o aquarelável dá uma textura bem suave no papel. Já quando a gente vai com uma outra cor, como eu vou fazer agora. Uma outra cor sobre o aquarelável. Enfim, eu vou fazer iniciando com essa cor aqui. Também agora eu estou fazendo pintura sem erguer o lápis do papel. Eu tenho que achar bem o contorno da minha folha aqui. Faço de levinho aqui com o lápis. E agora eu venho vindo aqui. De fora pra dentro. Na direção da folha. Sempre lembrando isso, né? A gente não pode simplesmente fazer essa pintura assim, né? Eu venho seguindo aqui o ritmo da folha. Das nervuras. Enfim, é bom a gente observar a planta também. A minha folha não vai até o final dela.
Eu tô usando aqui agora nessa folha um verde oliva. Não consigo guardar o número dos lápis. Um verde oliva. Cor linda essa. Pego um verde folha. Muito bacana nas folhas quando a gente consegue fazer essa mistura de cores. E a gente consegue. Fica muito bonito. Às vezes, até quando é para dar um tom da folha mais envelhecida, já uma folha ou uma folha morta. Aí a gente usa os tons de laranja, amarelo, marrom. Aqui eu estou sempre erguendo o lápis do lugar. Essa sobreposição das cores é muito bacana a gente fazer. E na natureza é assim, né? Eu tenho uma folha aqui ainda. Eu troquei de lápis aqui, só por causa da ponta do outro aqui, que tá um pouquinho melhor aqui pro efeito que eu quero. Mas eu já vou mudar também para esse verde, do restante desse galho aqui de folhas. Que é esse tom de verde mais escuro, ele é um verde bandeira.
Eu vou dar o tom desse verde folha por cima desse bandeira que tem nessas folhas aqui. O verde bandeira vai me dar uma luminosidade melhor aqui na folha. São umas pinceladas assim com o lápis.